E essa palavra me toca de um jeito especial, porque se a gente for olhar, talvez fosse alguém que não precisasse à primeira vista de arrependimento. E no entanto, ele se arrepende. E aí eu fico pensando, se um crente como aquele precisou de arrependimento, imagina eu, hein? Crentinho bem meia boca que eu sou. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Na verdade, nós vamos ler duas passagens, mas inicialmente vamos ler apenas esta primeira do capítulo 1, depois nós leremos uma outra parte. Então, Jó capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Jó capítulo 1, versos 6, 7 e 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? Vocês acham que Jó era uma pessoa, era um crente? Vamos usar o nosso linguajar de hoje. Vocês acham que Jó era um crente? Era? Jó era um grande crente. E quem é que dá testemunho de Jó? O próprio Deus. O que é maravilhoso é que a gente pode achar que a gente é alguma coisa. A gente pode fazer uma autoavaliação positiva a nosso respeito. Mas essa avaliação pode muito bem estar equivocada. Ou mesmo alguém pode olhar para nós e achar que a gente é alguma coisa. Porque essa pessoa olha superficialmente. No entanto, o testemunho que nós temos aqui a respeito de Jó não é um testemunho parcial, não é um testemunho falso, não é um testemunho incompleto. Ele é um testemunho real vindo do próprio ser de Deus. O próprio Deus está falando quem é Jó. E o que Deus fala a respeito de Jó? Ele diz primeiro que ele é um servo. Pergunta para Satanás: você viste o meu servo Jó? Então não era uma pessoa qualquer, uma pessoa que se colocava na condição, na posição de servo. Servo faz o que mesmo? Serve. Servo obedece ordens. Então Jó é classificado por Deus como alguém que serve, alguém que leva a sério a palavra de Deus, aquilo que ele tinha de revelação no seu tempo a respeito de Deus. Ele levava isso muito a sério e procurava agir conforme aquilo que ele sabia. Segunda coisa a respeito do servo Jó é que ele era homem íntegro. Gente, integridade é uma das coisas mais fantásticas que existem. Se você conhecer alguém que é íntegro, essa pessoa é alguém que em tudo que ela faz, ela é correta. Tudo que ela realiza, não quer dizer, lógico, que todos nós pecamos, mas uma pessoa que tem uma correção, um agir irreparável. Um exemplo, quando a gente menciona a respeito de integridade, eu tenho um exemplo na Bíblia que sempre me chama a atenção,
E eu sempre vou a essa passagem dessa pessoa quando eu ouço falar a respeito de integridade. E esse episódio, onde a integridade estava presente, aconteceu na vida do servo de Deus chamado Daniel. Daniel era uma pessoa que estava em um país estrangeiro, ele era servo de Deus, estava num país estrangeiro, tinha um elevado cargo no governo. No entanto, as pessoas, por inveja, tentaram descobrir alguma maneira de prejudicá-lo, alguma maneira de encontrar algum motivo, alguma razão para imputar culpa a ele, de modo tal que ele pudesse ser afastado das suas funções, do cargo que ele exercia. E aí fizeram uma devassa na vida do homem. Sabe essas CPIs que a gente ouve falar aí, investigações da PF, do STF, de não sei mais quem? Então, fizeram na Babilônia na Pérsia já fizeram uma devassa, fizeram uma investigação meticulosa na vida de Daniel. E sabe o que eles encontraram? Nada. Como não encontraram nada que o condenasse, encontraram alguma coisa que não era errada, mas que eles podiam usar contra ele, que era a sua devoção a Deus. Então, quando nós falamos de alguém íntegro, é alguém que tem uma vida justa, alguém que caminha realmente diante de Deus, de forma agradável a Deus. Se nós quisermos colocar um contraponto à integridade, seria a hipocrisia. Jesus combateu muito a hipocrisia dos líderes religiosos do seu tempo. Então eles se mostravam uma coisa, mas no fundo eles eram outra coisa. Então esta é a característica principal do hipócrita. Ele demonstra algo, mas na prática ele é outra coisa e não aquilo que ele transparece para as outras pessoas. Integridade vem de inteiro, alguém que é inteira, correta, justa. E para completar aqui, Deus fala a respeito de Jó que ele era também um homem reto. Não bastava ser íntegro, né? Tinha que ser reto também. Então, retidão tem a ver com andar segundo as normas, as leis, os preceitos. Uma pessoa que procura agir corretamente. Então, pegando um exemplo aqui, e eu ouso imaginar que muita gente é pega nesse quesito. Se tem uma regra que diz que a velocidade na via, naquele local é 80, ela anda de 80. Eu acho que alguns aí andaram sendo pegos nesse pequeno detalhe. Então ele era um homem reto, que observava as coisas de forma o mais meticulosa possível, mais correta possível. Procurava andar em retidão. E ele fazia isso não apenas em relação a si mesmo, mas até mesmo dos seus familiares. Porque seus familiares gostavam de fazer umas festinhas e ele ia lá fazer sacrifício depois. Quem sabe eles andaram extrapolando aí nessas festas deles e andaram fazendo o que não devia. Ele ia lá oferecer sacrifícios também pelos seus filhos. Então Jó, além de ser um servo, ele era íntegro e ele era reto, procurava andar em retidão, em correção, em tudo que fazia, e ele era ainda temente a Deus. Olha outra característica extraordinária, alguém que teme a Deus. Não é alguém que tem medo de Deus, alguém que leva Deus a sério. Alguém que tem o seu compromisso com Deus de modo verdadeiro. Que não leva as coisas com a barriga, mas que
realmente procura agradar a Deus em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. Então ele era alguém que temia a Deus, que respeitava a Deus, que reconhecia a autoridade de Deus sobre a sua vida. Isso é alguém que teme a Deus. E por último, a última característica aqui, que Deus fala a respeito de Jó, é que ele se desviava do mal. Então ele não tinha acordo com aquilo que era mal, aquilo que era errado. Ele não fazia concessões àquilo que não era aceitável diante de Deus. Certamente ele não aceitava praticar o suborno. Se existisse contrabando na época, ele não ia aceitar o contrabando. Ele procurava levar a sua vida de forma correta, de forma a cuidar daqueles que necessitavam. Em alguma parte daqui do texto fala a respeito disso, né, de que ele sempre socorria aqueles que tinham necessidade. Então ele tinha um coração bom, ele tinha um coração voltado para aquilo que era perfeito, aquilo que era justo, aquilo que era reto, aquilo que era de boa fama, aquilo que era agradável diante de Deus. Quando eu olho a estatura espiritual de Jó, eu me vejo muito pequeno. Deus fala que não foi encontrado ninguém na sua época que fosse igual a ele. Então ele estava lá no topo de alguém que conhecia a Deus e que procurava servi-lo de todo o coração, de todo o seu entendimento, procurava andar na presença de Deus, procurava guiar as suas ações, as suas atitudes, por aquilo que ele tinha de conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. E aí eu me deparo com algo lá na frente, que nós vamos ler agora. Jó, capítulo 42. Verso 1 até o 6. Esse texto me impressiona muito. Estamos falando aqui, demonstrando para os irmãos que Jó não era uma pessoa qualquer. Não era um crentinho meia boca, não. Ele era um crente de verdade. No entanto, vamos ver aqui o que Jó fala no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, que coisa extraordinária. Uma pessoa que era temente a Deus, vivia em retidão, uma pessoa que era servo, uma pessoa que era íntegra. Ele chega numa fase da sua vida em que ele se abre e chega ao ponto de dizer: eu só te conhecia de ouvir. Em outras traduções fala: eu só te conhecia de ouvir falar. O que mudou de Jó lá do capítulo 1 para o capítulo 42? O que mudou? Ele já não andava com Deus, ele já não era temente a Deus. Mas há uma mudança profunda aqui que nós precisamos captar, nós precisamos entender.
É tão profundo que ele fala: eu te conheci só de ouvir. Alguém me passou alguma coisa a respeito do Senhor. Esse era o meu conhecimento, era isso que me guiava. Mas agora, tudo mudou. Agora, meus olhos te veem. O que mudou na vida de Jó? Mudou a experiência que ele tinha com Deus. É algo que nós batemos aqui na tecla sempre às quintas-feiras. Tem a ver com intimidade. Tem a ver com intimidade. Antes ele conhecia a Deus, ele era reto, ele era temente, por coisas que ele tinha ouvido. Mas agora ele tem uma experiência de ver o próprio Deus. A gente não sabe, aqui talvez o texto não diz que ele viu de fato a pessoa de Deus, até porque ninguém viu a Deus, né? Mas ele considerava que ao ouvir Deus falar com ele, era como se ele tivesse visto com seus olhos. Ele tinha passado a ter uma experiência tal com Deus, que agora o seu nível de relacionamento com o Senhor era de outra magnitude. Este ano a unção profética fala sobre arrependimento e fala sobre Espírito Santo, em ter um relacionamento mais íntimo, ser cheio do Espírito Santo, ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E aqui nós vemos numa experiência prática, traumática, difícil, sofrida, a experiência de um homem, mas que ao final, ao passar por todo aquele processo, apesar de sofrer tudo o que teve que sofrer, e apesar de ter que engolir em seco, porque aquilo que ele pensou, aquilo que ele planejou durante o seu sofrimento, que ele iria discutir com Deus, nada daquilo aconteceu. Se você pegar o livro de Jó e for ler, você vai ver que ele está querendo um debate com Deus. Naquele sofrimento que ele estava, ele queria apresentar diante de Deus as suas defesas. Ao longo do texto ele fala a respeito disso, que ele queria apresentar diante de Deus, queria argumentar com Deus, mas Deus não lhe deu esse direito. Ele não pôde argumentar com Deus. Ele não pôde apresentar as suas justificativas diante de Deus. E Deus não respondeu de forma direta às suas perguntas. Deus não respondeu para ele isso, aquilo outro. Deus respondeu tão somente mostrando quem ele era. Quem ele era, a sua soberania, o seu poder. E isso foi mais do que suficiente para Jó. Ele não tinha recebido nenhuma bênção ainda. Ele não tinha sido curado ainda. Ele não tinha seus bens restaurados ainda. No entanto, ele estava plenamente satisfeito, pastor. Eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ele passou a ter uma experiência, uma intimidade com Deus que ele não usufruía antes de passar por tudo aquilo. Ele não conhecia a Deus tão bem quanto ele passou a conhecer depois que Deus se manifestou a ele de uma maneira especial.
No texto que nós lemos, ele começa dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele começa declarando a soberania de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente chega a esse patamar, que a gente entende que o plano de Deus é maior do que qualquer coisa que nos aconteça, que os propósitos de Deus são muito mais elevados do que nós podemos imaginar, então nós alcançamos um nível de maturidade espiritual incrível. Sabe, eu fico olhando, fico vendo, um exemplo próximo de nós, como o caso da irmã Sirlene, esposa do pastor Jacques. Eles trabalharam mais de 20 anos como missionários na África. E lá estiveram durante todo esse tempo, e muitas privações, muitas dificuldades, muitas lutas, fazendo a obra do Senhor. E ela chega aqui ao Brasil, sofre um AVC e fica paralisada no lado esquerdo do seu corpo. E a gente não pode compreender isso. E é somente quando você tem uma vida realmente diante de Deus, quando você conhece a Deus em profundidade, que você consegue dizer: olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não são as circunstâncias que determinam o tamanho do meu Deus. O meu Deus é grande, independentemente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Ele é extraordinário, Ele é soberano sobre tudo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aqui, Jó está citando Deus falando a respeito dele, Jó. Quem é aquele? Aquele aqui é o próprio Jó, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. E aí ele admite: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele era um servo de Deus, mas ainda não tinha alcançado esse nível de relacionamento com Deus, de conhecimento de Deus. Então ele falou muitas coisas. Se você ler o livro, você vai ver que ele fala muitas coisas. E aqui, ao final, ele simplesmente diz: olha, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu falei como um ignorante, alguém que não sabe o que está falando. Quantas vezes será na nossa vida a gente falou besteira já, né? Falou coisas diante de Deus que não eram retas, não eram justas. Quantas vezes as pessoas tentam colocar a culpa em Deus por algo que lhes sucede, algo de ruim, e elas tentam de alguma maneira culpar a Deus, quer discutir com Deus, quer brigar com Deus. Jó novamente cita Deus: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Aqui Jó está citando ele mesmo. Jó queria discutir, queria interrogar a Deus, queria ter um diálogo com Deus, queria ter respostas claras de Deus. Ele queria colocar a sua justiça diante de Deus, que ela fosse pesada. Mas nada disso aconteceu. Mas algo aconteceu que mudou tudo na sua vida. Ele passou a ter um conhecimento mais profundo da pessoa de Deus. Amém? Ele passou a ter um conhecimento mais profundo a respeito da pessoa de Deus, ainda que suas circunstâncias não tivessem sido alteradas, mas era suficiente conhecer melhor a Deus.
E aí ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmão, se tem um ponto alto que alguém pode atingir diante de Deus, não são as nossas realizações, as coisas que a gente fez, que a gente trabalhou para o Senhor, que a gente fez isso e aquilo, que a gente ajudou os pobres, que a gente isso e aquilo outro. Sabe qual é o ponto alto da nossa vida diante de Deus? É quando você se arrepende, você se dobra e você alinha os seus pensamentos, as suas ideias, os seus planos, seus sentimentos aos de Deus. Arrepender nada mais é do que eu lamentar o caminho que eu vinha andando por ele e seguir um novo caminho. Por isso que é importante, irmãos, tem gente que acha, não, é ir para a igreja, é mudar de religião, é sair lá de uma igreja A e ir para outra igreja B. Não, 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 não. O próprio João Batista, depois Jesus, depois os apóstolos frisaram: arrependei-vos. É uma mensagem necessária antes de mudar qualquer coisa. Arrependei-vos. E arrepender é eu tomar consciência de que estou andando errado, de que o meu caminho não era o direito, e que agora eu vou me adequar ao caminho de Deus. O caminho de Deus é o que eu vou seguir, é o que eu vou andar nele, é que eu vou estar firmado nele. Não mais os meus, não nos meus pensamentos, não nas minhas ideias, não nos meus conceitos, não nos meus valores, mas naquilo que vem de Deus, aquilo que é de Deus, é isso que eu vou abraçar. Gente, quando alguém faz isso, se alinha a Deus, a festa no céu. A festa no céu, porque esse é o maior ato de grandeza que você, que eu podemos fazer. Não é pelas nossas realizações, não é pelo nosso esforço, pelo trabalho, pela dedicação, pelo sacrifício. É quando eu me submeto à vontade de Deus. Quando eu compreendo que Ele é que está certo e eu estou errado. Que o caminho dele é bom e não aquele que eu estou achando que é bom para mim. Sabe qual é a situação pior do ser humano? Eu disse o mais elevado. E agora a pior situação do ser humano é quando essa pessoa se rebela contra Deus. Quando ela prefere os seus caminhos, quando ela prefere o seu modo, quando ela prefere o seu jeito, quando ela prefere as suas práticas, quando ela prefere confiar em outras coisas que não aquelas em que Deus mostrou para nós nas Escrituras. Quando nós achamos que o nosso jeito é melhor do que o de Deus. Isso é rebeldia. Isso é a pior situação de um ser humano. Ele pode ser grande ou pequeno. É a pior situação diante de Deus. Porque enquanto ele não tomar uma direção contrária, ele está afastado da presença e da glória de Deus. Então, o contrário do arrependimento é a rebelião, é a rebeldia, e ela traz consequências terríveis. E que consequência é essa? É o afastar-se de Deus. É estar fora do plano de Deus. É estar caminhando para a morte, tanto física quanto espiritual. Mas quando alguém se levanta
e reconhece que é pecador, que é necessitado, que não sabe nada. Alguém que diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pó e cinza aqui significava, naquele tempo antigo, as pessoas, quando queriam demonstrar sinal de arrependimento, elas jogavam pó sobre as suas cabeças, terra, e jogava cinza também sobre as suas cabeças, e ficavam numa situação fisicamente pouco apresentável, para demonstrar a sua situação interior. E Jó demonstra isso aqui, que ele se arrepende de coisas que ele falou que não deveria, que ele achou que poderia fazer. No entanto, o mais importante do que qualquer coisa, até mesmo a sua restauração física, social, familiar, era ter a presença do Deus vivo na sua vida. Aquilo era tudo para a vida dele. E eu quero finalizar te chamando, irmão, irmão, irmã, tenha uma experiência mais profunda com Deus. Não só de ouvir falar. Busque um relacionamento, uma experiência pessoal com Jesus. Procure conhecê-lo mais intimamente. Tem alguém que diz, acho que o pastor mesmo já citou aqui, quanto mais perto da luz a gente está, mais a gente percebe as imperfeições. Se você está achando que está muito bem, provavelmente você está longe da luz. Quanto mais perto da luz, mais você vai sentir o peso do seu pecado. Quanto mais perto da luz, você vai sentir a grandiosidade de Deus e a pecaminosidade humana. Vamos para a luz. Vamos nos aproximar da luz. Amém? Vamos conhecer melhor o nosso Deus. Vamos ter experiências novas. Foi muito bom ter ouvido falar, mas que agora nós possamos ter nossas próprias experiências, através daquilo que o Senhor quiser fazer em nossa vida. A experiência de Jó foi muito difícil, muito traumática. Deus deixou que Satanás tocasse a sua vida. Mas para cada um de nós é de uma forma diferente. Mas que estejamos todos dispostos a conhecer a Deus nesse nível mais elevado. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa tocar o seu coração da mesma forma que tem tocado o meu. Amém?